O que você faria se estivesse sendo espionado dentro da sua casa através dos seus próprios equipamentos eletrônicos? Bom, um incidente recente trouxe à tona essa preocupação. Isso porque um homem ali na Espanha, ele estava tentando hackear o seu robô aspirador de pó, mas sem querer ele acabou conseguindo acessar outros 7.000 robôs aspiradores. E com isso ele conseguiu acesso também às imagens de vídeo em tempo real que esses robôs estavam fazendo dentro da casa de pessoas de 24 países diferentes. Essencialmente o que aconteceu foi que esse homem ele descobriu uma porta dos fundos que permitiu a ele invadir o sistema de robôs aspiradores de uma marca chinesa. E bom, dá para entender o porquê esse caso gerou tanta preocupação, já que isso significava que esse hacker, assim como qualquer outra pessoa que soubesse dessa funcionalidade especial, poderia espionar dentro da casa de pessoas que tivessem esse aspirador, utilizando tanto a câmera como também outros recursos deste robô. Eu quero falar sobre isso com vocês no episódio de hoje, porque, para além dessa questão da marca específica de aspiradores que foi hackeada, existe também a questão de estarmos colocando dentro das nossas casas cada vez mais esses utensílios que são equipados com câmeras e também gravadores. E geralmente nós presumimos que não existe ninguém ali do outro lado do aparelho. Só que acontece que nos últimos tempos vários casos isolados têm vindo à tona, nos mostrando que esse pode não ser o caso. Antes de eu continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida. Isso é bem importante porque ajuda o YouTube a entender que este é um conteúdo relevante e assim o YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. Bom, vamos começar falando então do caso que eu citei ali no início do vídeo com vocês, do homem que conseguiu hackear 7 robôs aspiradores. Essa notícia ela veio à tona através de uma publicação da revista Popular Science. E esses robôs aspiradores que ele conseguiu hackear são de uma marca chinesa chamada DJI. A DJI ela é muito conhecida pelos drones de uso civil que eles produzem. Só que recentemente eles começaram também a fabricar esses robôs aspiradores que funcionam sozinhos. E a forma como esses robôs funcionam é que eles coletam vários dados da sua casa e eles acabam criando um mapa virtual de planta baixa para poder limpar ela. Eu quero conferir com vocês agora o que esse artigo da Popular Science diz sobre isso. Abro aspas. Assim como outros robôs aspiradores, ele é equipado com uma variedade de sensores que ajudam a navegar pelo ambiente e detectar obstáculos. Para que o Homo... Pessoal, só um breve adendo aqui. Homo é esse robozinho específico da DJI que foi hackeado. Bom, voltando aqui. Para que o Homo ou qualquer outro aspirador autônomo moderno funcione, ele precisa coletar constantemente dados visuais do local em que ele está operando. Ele também precisa entender detalhes específicos sobre o que diferencia, por exemplo, uma cozinha de um quarto para que possa distinguir entre os dois. Fecho aspas. Eu quero conferir também outro trecho desse artigo com vocês. Abro aspas novamente. Alguns desses dados, os sensores, eles são armazenados remotamente nos servidores da DJI, em vez de no próprio dispositivo. Fecho aspas. Falando sobre esse último trechinho, sobre o armazenamento desses dados, o que isso significa basicamente é que os dados coletados pelos sensores do robô, eles não ficam armazenados somente no robozinho, eles também são enviados para um servidor na nuvem. Isso porque esse armazenamento na nuvem permite então que os donos desse robô, eles possam controlar o aspirador utilizando um aplicativo no celular. Só o fato de todos esses dados serem armazenados na nuvem, só aqui nós já temos várias preocupações. Isso porque, nos últimos anos, o Partido Comunista Chinês tem implementado várias legislações que obrigam que as marcas chinesas cedam ao Partido Comunista Chinês os dados de seus clientes, caso eles estejam diante de um cenário que possa ser considerado como uma ameaça à segurança nacional. Uma dessas legislações ela começou a ser aplicada em 2017 e se chama Lei de Segurança Nacional. Feito esse adendo sobre as preocupações de que o regime chinês possa ter acesso aos dados dos clientes da DJI, eu quero voltar com vocês para o caso desses robôs aspiradores que foram hackeados. Isso porque um dos grandes diferenciais desses robôs é que, em grande parte, eles funcionam de maneira autônoma, ou seja, eles não precisam da sua ajuda para aspirar a casa ou passar pano. Por isso, nos últimos tempos, cada vez mais pessoas têm comprado esses robôs. Só que falando especificamente desse robô do Homo, da DJI, existe uma questão que não tem agradado muitos usuários, que é o fato do aplicativo que vem junto com o aspirador para controlar ele não ser muito intuitivo. E foi justamente por conta disso que esse homem ali na Espanha, ele decidiu tentar hackear o seu próprio robô para fazer com que ele pudesse ser operado por um controle de videogame, ao invés então desse aplicativo original que não é muito intuitivo.
Um detalhe interessante aqui é que esse rapaz, ele não era um hacker profissional nem nada do tipo. Ele até entendia um pouco de tecnologia, mas não o suficiente para fazer isso sozinho. A questão é que esse rapaz, ele lidera a estratégia de inteligência artificial de uma empresa. E por conta disso, ele tem muito conhecimento sobre as aplicações da inteligência artificial. E assim, ele acabou utilizando um daqueles chatbots, que são aqueles assistentes pessoais, para descobrir como ele poderia hackear o aspirador. Eu quero ler com vocês um outro trecho do artigo da Popular Science, onde eles falam sobre isso. Abro aspas. Enquanto desenvolvia o seu próprio aplicativo de controle remoto usando um assistente de codificação de inteligência artificial para ajudar a fazer a engenharia reversa de como os robôs se comunicavam com o servidor remoto na nuvem da DJI, ele logo descobriu que as mesmas credenciais que lhe permitiam ver e controlar o seu próprio dispositivo também forneciam acesso a imagens ao vivo das câmeras, áudio de microfones, mapas e dados de status de quase 7.000 outros aspiradores em 24 países. Fecho aspas. Agora, é importante destacar aqui que o rapaz que fez tudo isso, ele não conseguiu hackear o sistema central da DJI. O que aconteceu foi que existia uma brecha no sistema da empresa que acabou dando a ele o acesso a esses 7 outros mil aspiradores. E bom, essencialmente isso permitiu então que ele pudesse controlar os aspiradores remotamente e acessar as câmeras e microfones dos aspiradores para ver em tempo real o que se passava dentro da casa dessas pessoas. Ele disse também que conseguiu até mesmo ter acesso aos endereços IP desses robôs. Isso significa que ele conseguia saber a localização aproximada de onde eles estavam. E para mim esse é um dos pontos que mais expõe o quanto nós podemos ficar vulneráveis ao ter esses equipamentos dentro das nossas casas. Isso porque esse rapaz, ele não era nem mesmo um hacker. Ele é somente uma pessoa que conseguiu utilizar a inteligência artificial para fazer com que ele pudesse ter acesso aos dados do seu próprio robô aspirador. E sem querer, acabou conseguindo acessar vários outros robôs. Nesse caso, em específico, a sorte foi que esse rapaz que teve acesso a esses aspiradores não parecia ter más intenções. Isso porque, assim que ele descobriu essa falha, ele trouxe esse assunto à tona. Primeiramente, ele relatou toda essa história para o jornal The Verge e logo em seguida ele também entrou em contato com a DJI, que é essa empresa chinesa. Já a empresa, por sua vez, pouco depois de toda essa questão ter vindo à tona, eles divulgaram um comunicado dizendo que eles teriam corrigido esse problema atualizando automaticamente o software do robô. Eu quero ler para vocês um trecho desse artigo da Popular Science, onde eles comentam sobre isso, abro aspas. A DJI identificou uma vulnerabilidade que afetava o DJI Home por meio de uma análise interna no final de janeiro e iniciou uma correção imediatamente. A correção foi implementada automaticamente e nenhuma ação do usuário é necessária. Fecho aspas. Agora, apesar desse comunicado da DJI, parece que nem todos os problemas desse robô foram resolvidos. Isso porque, de acordo com essa reportagem do The Verge, que foi publicada depois que eles conversaram com esse homem espanhol, existem ainda várias vulnerabilidades que podem ser exploradas nesses robôs. E uma dessas vulnerabilidades ela é tão grave que a empresa estaria tentando manter ela em segredo. De acordo com The Verge, esse rapaz espanhol que conseguiu acesso aos robôs, ele afirmou o seguinte, abro aspas. Mesmo agora, a DJI não corrigiu todas as vulnerabilidades encontradas. Uma delas é a possibilidade de assistir a transmissão de vídeo do seu próprio robô aspirador da DJI sem precisar de um código de segurança. A outra é tão grave que eu não vou descrevê-la até que a DJI tenha mais tempo para corrigi-la. Fecho aspas. A reportagem afirmou ainda que eles entraram em contato com a DJI e que a empresa disse que eles vão tentar o mais rápido possível endereçar esses outros problemas. Agora, o porquê que esse caso é tão relevante? Isso porque mesmo que talvez você não tenha esse robô aspirador da DJI, cada vez mais nós temos dentro das nossas casas esses equipamentos que são equipados com sensores, câmeras e microfones. Hoje em dia parece que é tudo automático, tudo inteligente. Geladeiras inteligentes, relógios inteligentes, óculos inteligentes e por aí vai. Agora, falando especificamente sobre óculos inteligentes, em fevereiro desse ano um relatório chamou bastante atenção. Nesse relatório, vários funcionários da Meta, ali no Quênia, eles disseram que eles estavam chocados com alguns vídeos bem pessoais que algumas pessoas estavam fazendo, utilizando os óculos inteligentes da empresa. E alguns desses vídeos e fotos eram bem perturbadores. Isso porque esses óculos da Meta, eles são vendidos como se fossem um tipo de assistente pessoal. E eles utilizam câmeras, sensores e também inteligência artificial para processar várias informações e exibir essas informações no campo de visão da pessoa através aqui da tela do óculos. Agora, é um detalhe bem importante aqui para a gente entender toda essa situação, porque publicamente a Meta declara que eles coletam essas informações e esses vídeos. Isso porque eles utilizam essa tecnologia de inteligência artificial para processar várias informações, ou seja, eles têm uma conexão direta com tudo que está sendo processado através desses óculos.
E por isso até que esse caso acabou chamando bastante atenção, porque essas pessoas então deveriam estar cientes que outras pessoas estavam analisando, outras pessoas estavam acompanhando em tempo real as imagens e os vídeos feitos através desses óculos. Só que acontece que algumas dessas pessoas parecem ter esquecido ou talvez até mesmo ignorado que isso estaria acontecendo. Trazendo para vocês mais detalhes desse relatório, nele, os funcionários ali no Quênia disseram que eles puderam ver detalhes bem privados dessas pessoas. Como, por exemplo, dados bancários que são mostrados sem querer, pessoas sem roupas e por aí vai. Em um trecho específico desse artigo, um funcionário disse o seguinte, abro aspas, é possível que alguém estivesse andando por aí com os óculos, ou que por acaso estivesse usando eles, e então o parceiro dessa pessoa estava no banheiro, ou ela tinha acabado de sair de lá sem roupa. Além disso, na reportagem, eles chegam a citar que se esses vídeos eles fossem vazados, eles poderiam causar escândalos enormes. E essa coisa toda ela é bem perturbadora e parece estar perturbando também os funcionários. Em um trecho da reportagem, um dos repórteres chega a perguntar para um desses funcionários quenianos se ele sente que o trabalho dele consiste basicamente em ficar espionando a vida privada das pessoas, e ele diz o seguinte, abro aspas, quando você vê esses vídeos, é essa sensação que dá. Mas como se trata de um trabalho, você tem que fazer. Você entende que está vendo a vida privada de alguém, mas ao mesmo tempo espera-se que você simplesmente cumpra com seu trabalho. Não se deve questionar. Se você começar a fazer perguntas, está fora. Fecho aspas. Agora, parece ser bem difícil a gente conseguir escapar disso, já que mesmo que você não tenha na sua casa esses eletrodomésticos super tecnológicos, você provavelmente vai ter ou um smartphone ou um computador com câmera. E nos últimos anos, vários incidentes eles vieram à tona mostrando que esses equipamentos também podem ser usados para nos vigiar. Por exemplo, um caso que chamou bastante atenção que aconteceu alguns anos atrás foi quando Mark Zuckerberg, que é o CEO e criador da Meta, ele publicou uma foto. E nessa foto a gente conseguia ver muito claramente que ele tinha um pedacinho de fita adesiva ali na câmera do laptop dele. E bom, com certeza o Mark Zuckerberg é uma pessoa que tem muito mais informações do que nós sobre como esses equipamentos eletrônicos podem ser utilizados. Uma questão que chama bastante atenção, nesse caso que eu trouxe para vocês, o homem que conseguiu hackear esses 7 mil robôs aspiradores, é que ele era um homem qualquer. Ele não era um hacker profissional, era somente uma pessoa que entendia um pouco de inteligência artificial. Imaginem, então, o que os hackers profissionais não conseguem fazer. Inclusive, um caso desse chamou bastante atenção no ano passado, quando um grupo de hackers chineses ligados ao Partido Comunista Chinês conseguiram infiltrar a rede de comunicação de vários países, incluindo Estados Unidos e também Reino Unido. Inclusive, esse caso chamou bastante atenção porque eles conseguiram infiltrar até mesmo os celulares de várias autoridades americanas, como, por exemplo, o vice-presidente J.D. Vance. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de deixar aqui o seu comentário. Eu, na verdade, quero saber o que vocês acham desses equipamentos eletrônicos. Vocês possuem esses eletrodomésticos super tecnológicos dentro da sua casa? E se sim, vocês se preocupam que eles possam ser utilizados para espionar você e a sua família? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.